Imagina. Assim, ainda um pouco dentro do tema que o Guilherme apontou, né, sobre a concepção da pessoa, né, no período pré-concepcional, que é algo que, assim, é muito difícil, né, hoje em dia. Até as mulheres ainda têm uma comunicação, né, pelos profissionais de saúde mais interessante em relação a isso, até pelo avanço tecnológico, né? A gente vê aí recentemente a Cláudia Raia, de 55 anos, grávida. Isso acho que na minha infância seria algo, meu Deus, como assim? Uma mulher de Sim, 55 anos grávida ainda é possível, né? Muitas pessoas ficaram felizes com a notícia, porque ainda dá tempo, gente. Então, assim, vale tentar mais uma vez. Mas, assim, a gente sabe que isso é resultado de todo um processo, né? Engravidar depois de uma certa idade é algo que depende de muita coisa. E pensando nisso, eu queria falar com você um pouquinho sobre a parte que você tocou, sobre a programação metabólica, né? Pensando isso no público masculino. Mas você tocou na questão da desnutrição também. Quanto vale, né? Isso eu olhando aqui para o lado dos profissionais de saúde, né? Quem está aqui acompanhando a gente, que é profissional de uhum, saúde, e se interessou pela temática, só que aquilo, né, não domina tão bem todos esses mecanismos, mas quer ofertar uma orientação um pouco mais adequada para os seus pacientes, né? Qual uhum. seria o momento de suplementar, né, um paciente que está aí tentando engravidar e não sabe se está tudo bem, se não está tudo bem, uma orientação geral em relação a qual o momento necessário para fazer a suplementação, quais nutrientes suplementar, e também pensar um pouco na perspectiva do hábito alimentar em relação à ingestão de ultraprocessados, que a gente sabe que tem um impacto muito grande nisso. Perfeito. Bom, isso, eu acho que quando a gente fala em prática clínica e suplementação, tem que ter um cuidado muito grande, né? Até eu alerto muito meus pacientes, né? Não sai passando na farmácia pegando aqueles suplementos todos, achando que é suplemento que é saudável. Quando a gente fala de suplementação, eu não posso falar assim, olha, usa esse suplemento. Aqui no meu doutorado, né, no doutorado a gente pega sempre algo muito específico. Eu vou estudar o contexto da obesidade e suplementar selênio. Mas eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, tem que suplementar selênio nesse período, nessa fase, porque é muito a nutrição ela tem que ser personalizada, é muito de paciente para paciente. Então, você recebe o casal, né, no seu consultório, e falando para o lado, né, para o homem, você tem que fazer a anamnese desse paciente, fazer um rastreamento metabólico, entender a vida desse paciente, se ele é um paciente que ele está inflamado, né? Se ele está desnutrido ou não, se ele está com alguma carência nutricional. Se sim, se você consegue fazer isso via alimentação ou não, se realmente precisa suplementar. Ou se é um paciente obeso, mas se alimenta muito mal, também apresenta carências nutricionais. Então, isso é muito de caso a caso, né? Tem que ser personalizado. Eu sempre tento, antes até o Guilherme falou, pelo que eu sei, o selênio está nas castanhas, então, assim como vários outros micronutrientes, né, eu não estou falando só do selênio, mas vocês viram lá no estudo que eles fizeram um mix de vitaminas, minerais, fitoquímicos, então, eu sempre tento fazer via alimentação, bem personalizado para esse paciente, para o contexto dele, para o que ele está apresentando, as queixas que ele está apresentando, de acordo com a rotina dele, e se for necessário, aí sim a gente entra com alguma suplementação, mas sempre caso a caso.